E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei para vocês os aliens que devem ser full blow. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Aí você deve estar se perguntando, o que é full blow? Bom, eu já fiz um vídeo explicando sobre os full blow, o que é full blow, mas assim, um resumo rápido, são aqueles aliens que eles têm 100% o DNA da espécie, ou seja, a maioria dos aliens do Omnitrix, eles são 99% o DNA da espécie com 1% do DNA humano do bem, que contém a consciência, a memória, a personalidade do usuário. Aí você pergunta, e como é que os full bloods conseguem manter a consciência mesmo sendo 100% DNA da espécie, não tendo esse 1% DNA do bem? É um mistério, não foi explicado, tá entendendo? Mas os que foram confirmados aí que o Duncan Royal falou são o fantasmático, ele é 100% um ectonorite, e o feedback é 100% um condutoide. E os full bloods sempre tem tipo um efeito, pode ser positivo ou negativo. No caso do fantasmático era um efeito negativo, já que ele tinha aí a parcela do DNA dos Ské, e que é isso que faz com que o fantasmático seja full blow. Só que isso era um efeito negativo, por causa que o Ben se sentia mal sendo fantasmático, tendo a parcela dos Ské ali. Já no caso do feedback, foi um efeito positivo, por causa que o Ben se sentia melhorado, se transformando no feedback, sendo um condutor de 100%. Ainda mais depois, quando o feedback retornou, que o Ben não estava mais viciado, nem nada, já tinha superado tudo. Aí o feedback, sendo um condutor de 100%, ajuda, né, para o Ben ser bastante poderoso, estando transformado nele. Mas vamos lá, quais outros aliens teriam essa lore assim, que não fantasmático, né? Que ele tinha a consciência conectada aos Ské, mas só no clássico e no Alien Force, por causa que a parte do Supremacia a gente pode considerar que o fantasmático não é mais full blow, por causa que ele não tem mais a parcela do DNA dos Ské. Muitos teorizam que o fantasmático tem aquelas correntes no universo para poder prender, assim, fazer com que os Ské não tenham nenhum acesso ao DNA do fantasmático, mas o mais provável é que em Supremacia Universo o fantasmático não seja full blow, ele seja 99% ectonorite e 1% bem, para ele poder controlar de boa. Só que antes, no clássico, no Alien Force, ele era assim full blow por causa do DNA dos Ské ali. Mas quais outros aliens têm essa vai parecida de ter um C ali conectado com o DNA da espécie que o Ben se transformou? Bom, temos aí o cromático, o Gax, o Ben-Ion e o anfíbio. O Ben-Ion, em Corrida contra o Tempo a gente vê, né, que o plano do Ion era assumir a consciência no Ben-Ion e tirar o limitador do Omnitrix, por causa que quando o Ben passa muito tempo transformado, aí o DNA vai se subscrever e o Ben vai ficar transformado para sempre naquela alienígena, e com o Ion ali, assumindo a consciência, ele seria um croniano 100%, porque não ia mais existir o DNA do Ben. Só que isso é meio complicado, né? Meio controverso, por causa que o Ion é um Ben alternativo, então como é que não ia existir o DNA do Ben, sendo que o Ion é um Ben? Mas assim, para ficar mais esclarecido aqui para vocês, ia ter o DNA do Ben por causa do Ion, que é um Ben alternativo, mas pelo Ion ser um croniano, seria 100% croniano se ele assumisse ali o corpo do Ben-Ion. Nesse caso, o Ben-Ion deve ser full blow. Outro aí é o cromático, que ele é uma cópia genética do Sugilite, a gente sabe, né? Tipo, na teoria e também na prática, o cromático pode fazer tudo que o Sugilite faz. Ele aprendeu a voar vendo o Sugilite fazendo, então eles são idênticos. A única coisa que difere um do outro é por causa que o Sugilite ele tem as pedras vermelhas, mas isso não influencia em nada. E o Sugilite estava preso no Omnitrix, ou seja, ele poderia ter se manifestado, né, despertado o full blow de alguma forma, né, que nem os Ské fez com o fantasmático. No caso do feedback, o full blow se despertou de uma maneira diferente, fazendo com que o Ben se viciasse no feedback, mas o Sugilite poderia ter se manifestado de alguma forma, né, tipo usando um poder que o cromático não sabe fazer vários poderes que o Sugilite faz, né, no caso que o Ben não aproveita muito do potencial do cromático. Ao Sugilite se manifestado lá, né, ele usado algum poder, tipo aquela velocidade que ele usou da voar da Terra para Petrópia, aquela grande luz que ele faz, entendeu? Ter feito alguma coisa, só que ele não pode mais fazer por causa que o Sugilite não tá mais no Omnitrix. Então isso faz com que o cromático seja um full blow momentâneo. Ele foi full blow apenas quando o Sugilite estava no Omnitrix, depois que saiu, ele não é mais full blow. O Gax é outro que faz muito sentido ele ser full blow, pelo fato de que ele é ali a parcela maior do DNA do Vilgax que foi retirado dele e colocado no Omnitrix. Aí você diz, mas ali é 50% do Vilgax. Não, mas entenda, quando o Ben se transformou no Gax, esse 50% se expandiu no DNA dele, assim fazendo 100%, né? No caso, se não fosse full blow, ia ser 99% do DNA Chimera Sui Generis e 1% do DNA do Ben, mas, como eu tô falando que ele deve ser full blow, é 100% do DNA
Chimera sui generis. E a prova de que ele é Full-Blau é o fato de que o Vilgax conseguiu se manifestar ali, falou na mente do Gax, bem se viciou nesse alien, sendo o seu alien favorito. É uma coisa bem semelhante ao feedback, né? Que ele se viciou ali, virou alien favorito. E o feedback é Full-Blau. Além do fato de que o Ben, ele não demonstrou ter medo de tentáculos, que nem ele tem na sua forma humana, mas tanto transformado no Gax ele não teve medo, ele se sentiu incrível no transformado no Gax. Então tudo isso são indícios que mostram que o Gax faz ter sim, ser um alien Full-Blau. E eu não sei como é que o Duncan, que ele tá envolvido no reboot, ele que confirma esses negócios de Full-Blau, não falou que o Gax é um Chimera sui generis 100%, sendo que faz todo sentido ele ser. Bom, o anfíbio é um caso semelhante ao cromático, né? Por causa que ele deve ser Full-Blau, por quê? Por causa do Red. A primeira vez que o Ben se transformou no anfíbio, o DNA do Red estava envolvido ali, estava conectado com o do Ben, assim fazendo com que deveria ser um Ampere 100%. Até porque ele foi o primeiro alien, depois do clássico, a não ter os olhos verdes, ele estava com os olhos azuis. Só que assim, no caso dele não é um Full-Blau, é exatamente por causa que a consciência do Ben ainda estava ali, entendeu? Mas assim, se o Red conseguisse assumir a consciência do corpo do anfíbio e não ter mais a do Ben, pronto, seria Full-Blau. Mas como depois, né, o Ben ele se transformou no anfíbio e não tinha mais o Red ali, era só a consciência do Ben, faz com que ele não seja Full-Blau. Mas naquele momento ali que o Red tava, ele deveria ser Full-Blau. Bom, o Ultra T é um alien que está muito longe de ser Full-Blau, por causa que assim, o Ultra T tem programado em seu DNA projetos de cada tecnologia alienígena. É isso que faz com que o chip ele possa se transformar, mesmo sem incrementar em nada, ele pode se transformar em nave. Aquele guarda mecamorfo galvânico ele pode se transformar em avião. É um poder dos mecamorfos galvânicos. Só que por que o Ultra T nunca demonstrou isso? E bem, você já percebeu que o Ultra T ele tem a mesma voz do Ben, mas por que disso? Não é um desafio, é uma carnificina. O motivo é que os mecamorfos galvânicos não podem atualizar tecido vivo. Isso faz com que o DNA seja incompleto. Ele deve ser mais que 1% de DNA do Ben. Isso faz dele o segundo alien que está longe de ser Full-Blau. E o primeiro qual é? O primeiro é o Nanomech, que é 50% nanochip e 50% humano. Então a Wiki considera que, por fato dele ser incompleto, ele não possa usar os poderes que o chip usa, que o guarda mecamorfo usa, mas assim, se ele fosse Full-Blau, né, fosse um mecamorfo 100%, ele poderia fazer isso, né, se transformar nas máquinas sem ter que incrementá-las. Mas por que eu tô falando do Ultra T, sendo que o vídeo é do Full-Blau e ele tá longe de ser Full-Blau? Por causa do reboot. Diferente do Ultra T do Prime, o Ultra T do reboot pode ser Full-Blau, por causa que ele não tem esse BO de não poder atualizar tecido vivo, já que ele tem a voz do Ben. Só que isso aí é mais assim teórico, entendeu? Ele pode ser ou não pode ser. Tipo, o Ultra T, ele não teve problema nenhum em misturar o DNA dele com o do Ben, assim, formando um glitch. Então o reboot pode sim atualizar o tecido vivo, assim, fazendo com que o Ultra T tenha uma voz própria e não a voz do Ben, falando em ser mais completo. O Ultra T do reboot também conseguiu se incrementar no skate, coisa que o Ultra T do Prime nunca mostrou. Assim, o máximo que ele se incrementou não sendo tecnologia foi aqueles equipamentos da academia, mas o skate tem nada a ver com tecnologia e o Ultra T foi capaz de incrementar no reboot. Então isso faz com que ele seja ou Full-Blau ou ele seja 99% Mecamorph e 1% humano diferente no Prime. Essa aí vai de você escolher o que mais se encaixa ao Ultra T do reboot. E também temos os Supremos. Mas por que eles seriam um Full-Blau? Vamos explicar aqui. Como é que funciona a simulação dos milhões de anos teóricos no pior cenário possível? Vamos pegar aqui o Enormossauro. Esse é o Enormossauro que a gente conhece. Ele não é Full-Blau. Ele é 99% Vaxassauriano e 1% o DNA do Ben. Aí ele vai lá na simulação, né, no pior cenário possível, ele acasala com uma Vaxassauriana, aí nasce do ovo, aí cresce, aí a gente passa a acompanhar a história desse Vaxassauriano depois que ele cresce, né, quase que depois do tempo o Enormossauro que a gente conhece, ele vai morrer, e aí aquele Enormossauro vai seguir, vai conhecer uma Vaxassauriana, vão acasalar, vai nascer o ovo, aí vai nascendo os Vaxassaurianos com o tempo, vão se adaptando ao pior cenário possível, né, e a simulação força o código genético a evoluir. E aí, depois de milhões de anos, vai ter o Enormossauro Supremo. E nessa evolução, pode acontecer do 1% do DNA do Ben sumir e ele ser um Vaxassauriano evoluído 100% por causa de se adaptar aos milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Isso assim, vai de cada um, tá ligado? Por causa do código genético, pode ser que alguns mantenham esse 1%, mas no geral, por ter toda essa adaptação dos milhões de anos teóricos no pior cenário possível, somado ao fato de que os Supremos, eles ganharam ali uma consciência, eles têm memória, né? O Enormossauro Supremo, ele se lembra que a mãe dele tentou comer ele antes que ele chocasse, ele conseguiu assumir o corpo do Ben, do Enormossauro Supremo. Tudo isso somado são provas de que faz sentido os Supremos serem Full-Blau. Mas esse foi o vídeo, né, galera? Lembrando que confirmados aqui só tem o Fantasmático e o Feedback. Agora, esses outros são baseados em fatos. Então vai de você acreditar que eles são Full-Blaus ou não. Agora eu posso fazer um vídeo também, galera, falando dos aliens que, se fossem Full-Blau,
seria ruim, né? Por causa que, no caso do feedback, do Ultra T, o feedback sendo full blau torna ele mais poderoso. O Ultra T, se fosse full blau, ele seria mais completo, ele poderia usar os poderes que provavelmente ele não pode usar por ser incompleto, entendeu? Agora tem aliens que, sendo full blau, daria ruim. Um exemplo aí também é o Fantasmático tendo a consciência dos Scare. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando outros aliens assim que daria ruim sendo full blau, comenta aí, deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível seja membro, também participa aí do nosso servidor do Discord da União 10, ativa o sininho, falou e tchau!